Sabe, dentro do nosso corpo, agora mesmo, está rolando uma guerra invisível. É uma batalha constante, invasores tentando entrar, células que se rebelam, e no meio disso tudo, existem guardiões que lutam por nós sem precisar de ordens. Hoje, a gente vai conhecer esses soldados de elite. Olha só que imagem incrível! O que a gente está vendo aqui é uma renderização 3D de um desses soldados em plena ação, destruindo uma célula de câncer. Eles são os primeiros a chegar no local, a primeira resposta a qualquer ameaça. Então, quem são exatamente esses assassinos tão eficientes? Bom, chegou a hora de apresentar a célula Natural Killer, ou, para facilitar, a célula NK. O nome já entrega bastante, né? E ela é, sem dúvida, uma peça fundamental do nosso sistema imunológico. Entrando um pouquinho mais nos detalhes, a célula NK é um tipo de glóbulo branco, um linfócito que nasce lá na nossa medula óssea. Mas o ponto mais importante aqui é que ela faz parte do que a gente chama de sistema imune inato. E entender o que essa palavrinha significa, aí está o segredo da genialidade dela. E para a gente valorizar de verdade o trabalho das células NK, a gente precisa entender o time em que elas jogam. Nosso sistema imunológico tem, basicamente, duas grandes equipes, a inata e a adaptativa. Pensa nisso como duas estratégias de defesa completamente diferentes. Agora, olha que interessante a diferença de abordagem. A imunidade inata, onde estão as nossas células NK, é como se fosse um time de seguranças sempre de prontidão, patrulhando 24 horas por dia. Já a imunidade adaptativa, das células B e T, funciona mais como uma equipe de detetives e especialistas. Eles são super precisos, mas precisam de tempo. De prova, sabe? Precisam reconhecer um alvo específico para só então entrar em ação. E isso nos leva à pergunta de $1 milhão. Se as células NK são como seguranças que não precisam de um treinamento prévio para cada ameaça, como é que elas sabem diferenciar quem é amigo de quem é inimigo? Qual é o segredo desse instinto matador? Vamos colocar a questão de um jeito bem direto. Como é possível atacar um invasor sem nunca ter visto o rosto dele antes? A solução que a natureza encontrou para isso é simplesmente brilhante. A estratégia é genial pela simplicidade. É como uma checagem de identidade. Todas as nossas células saudáveis têm na superfície um tipo de crachá, uma molécula chamada MHC de classe 1, que basicamente diz: "Ei, sou Lucime, tá tudo bem por aqui." Acontece que os vírus e as células tumorais, para tentar se esconder dos detetives do sistema imune, muitas vezes param de mostrar esse crachá. A célula NK não procura um rosto de inimigo. Ela procura por qualquer um que não esteja usando o crachá de amigo. Simples assim. E é exatamente este o ponto. A tentativa de uma célula doente se esconder, tirando a própria identificação, se torna, ironicamente, o sinal que atrai o ataque das células NK. Para o invasor, é um verdadeiro tiro que saiu pela culatra. Mas não vamos pensar que as células NK só se preocupam com quem está sem crachá, não. O trabalho delas vai muito além. Elas são verdadeiros canivetes suíços do nosso sistema imunológico, com um arsenal pronto para vários tipos de combate. A lista de alvos é, impressionante. Células infectadas por vírus, células de tumores, claro, mas também bactérias, fungos, até parasitas. E como se não bastasse, elas ainda ajudam a controlar a produção de novas células do sangue. É essa versatilidade toda que faz delas uma linha de defesa tão robusta. E quando a gente pensa que já entendeu tudo, o sistema imunológico nos surpreende mais uma vez. Lembra da história dos seguranças e dos detetives? Pois é, existe uma célula que parece ter um pé em cada um desses mundos. É a parente próxima da NK, a célula NKT. Como o nome já sugere, a célula NKT é um tipo de híbrido. Ela tem características tanto das células NK, da resposta rápida e inata, quanto da célula T, daquela resposta mais lenta e especializada. Ela consegue jogar nos dois times. Essa natureza híbrida dá a elas um papel muito especial. Elas são como os diplomatas do corpo, sabe? Atuam como uma ponte que conecta o mundo rápido da imunidade inata com o mundo super especializado da imunidade adaptativa. Elas garantem que todo mundo converse e trabalhe junto para uma defesa muito mais coordenada. Então, resumindo a história, as células NK são as guardiãs vigilantes do nosso corpo. Elas não esperam ordens, não precisam de experiência prévia. Estão sempre lá, patrulhando sem parar, prontas para eliminar qualquer ameaça que tente se esconder à vista de todos.